Bom dia, hoje é 26 de novembro de 2023. Sejam bem-vindos ao canal Cristianismo em Foco. Vários genocídios foram praticados ao longo da história humana. O mais conhecido deles, o mais documentado, o mais falado, é o genocídio ou holocausto de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas houveram muitos outros genocídios, como o genocídio armênio, praticado pelos turco-otomanos, o Holodomor, praticado pelos soviéticos. Muitos outros genocídios foram praticados, por exemplo, o genocídio de cristãos nos 300 primeiros anos do cristianismo. Atualmente, a mídia, claro, ela não se importa com isto, e alguns até têm uma certa concordância com a perseguição a cristãos no mundo, mas há um genocídio de cristãos pelo mundo que não é divulgado nem pelas redes sociais, nem pela mídia mainstream. Poucos são aqueles que noticiam sobre o genocídio de cristãos no mundo atualmente, ano de 2023, e vem sendo feito há muitas décadas. Mais de 36 milhões, ou melhor, 360 milhões de cristãos são perseguidos ou mortos pelo mundo. E isto não é notícia. Então, os genocídios, eles viram notícia quando há algum interesse ideológico, político ou histórico. Caso não haja interesse, esse genocídio ele não é divulgado. Sequer é mencionado. Sequer as pessoas tomam conhecimento. Sequer o povo se importa muito. Eu quero falar hoje do maior genocídio que ocorre no mundo desde os anos 60. Esse genocídio aumentou de maneira significativa. Estou falando dos abortos, de crianças que são mortas sem mesmo conseguirem se defender. Aqui está a grande questão do genocídio. Quando grupos que são perseguidos não têm força para se defender contra os seus algozes. E a criança, no ventre de sua mãe, não tem a menor condição de se defender. Sequer ela tem condições de fugir. Porque se uma criança nascida, já grande, ela pode tentar fugir, ela pode tentar gritar quando ela é pega por um malfeitor. Mas a criança no ventre é o grito mudo do pavor da morte. Mais de 42 milhões de crianças são mortas no ventre de sua mãe todos os anos através do aborto legal e do aborto ilegal. Algumas estatísticas dizem que é 45 milhões. Mas 42 milhões, 45 milhões, 35 milhões, 30 milhões, não importa, é um genocídio. Se nós somarmos as vítimas de todas as guerras que ocorreram no mundo desde o início do século XX, colocando como referência inicial a Primeira Guerra Mundial, somando todas as vítimas de catástrofes naturais, terremotos, tsunamis, de todos os acidentes aéreos, não chegará a 400 milhões o número de pessoas mortas. Se nós somarmos aí, inclusive, as pessoas que foram assassinadas pelos comunistas, pelos regimes comunistas, como na antiga União Soviética, em Cuba, na Coreia do Norte, atualmente na Venezuela, na Nicarágua. Se nós somarmos todas essas pessoas que morreram assassinadas ou vítimas de catástrofes naturais,
nós não chegaremos provavelmente a 400 milhões. Talvez um pouco mais. Em 10 anos, de 2013 até 2023, do final de 2013 ao final de 2023 que estamos, mais de 400 milhões de crianças pelo mundo foram mortas através do aborto. O aborto deveria ser um escândalo mundial. Assim como agora existem os lados, porque o ser humano demonstra a sua estupidez, a sua limitação de inteligência e a sua parca evolução espiritual quando ela fica do lado de algum grupo que está praticando assassinatos, crimes. Então nós vimos agora os lados, aqueles grupos ligados normalmente à esquerda, apoiando o grupo terrorista Hamas, e os outros de direita apoiando Israel. O bombardeio na faixa de Gaza, ali vitimando milhares de pessoas. Nós temos lado. Enquanto que nós devemos ter o nosso lado, o lado da luz, nós estamos do lado das trevas. Porque nós nos afinizamos mais com as trevas do que a luz. Nós temos mais tempo vivendo nas trevas que na luz. É por isso que nós preferimos pautas da morte, como o aborto, a eutanásia. Estamos vendo aí na Inglaterra a pioneira no assassinato de crianças através da eutanásia, bebês que são assassinados com a anuência de médicos que traem o juramento de Hipócrates e de juízes que acham que são Deus. Alguns têm certeza que são Deus, né? Alguns eles têm certeza que são Deus. E outros acham que são Deus. Né? Só que eles não sabem ou não se importam que existe uma justiça de Deus. O segundo seguinte, após eles desencarnarem, eles chegarem ao mundo espiritual, eles vão começar a perceber que eles não eram Deus. Que eles não tinham o direito de mandar legalmente matar crianças. Que eles não tinham o direito de exterminar grupos. Que eles não tinham o direito de decidir pela vida de quem quer que seja. Quem decide pela vida de quem quer que seja é Deus. E irão amargar séculos e séculos, alguns milênios e milênios, nas regiões profundas das trevas. Porque optaram pelo caminho do mal em detrimento ao caminho do bem. Mas piores que estes, porque a maioria, creio, sejam ateus ou materialistas, até creem em Deus, mas isso não é importante para eles, são ditos cristãos, auto-intitulados cristãos, que frequentam igrejas, que são padres, pastores, médiuns espíritas, espíritas, trabalhadores de casas espíritas, que sobem nas tribunas para falar sobre Jesus, sobre o amor, sobre a compaixão, sobre a indulgência, e são a favor do aborto. São a favor de matar uma criança no ventre da sua própria mãe. Porque eles valorizam mais o seu posicionamento ideológico que os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, da doutrina católica, das doutrinas evangélicas ou luteranas ou de matriz protestante. Em nenhum trecho a Bíblia menciona, ou pelo menos nos 4 evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, no Apocalipse, que se deve matar crianças. Mas o aborto não é algo que surgiu nos anos 60, com a emancipação feminista.
com a libertação de famílias tradicionais, da influência da igreja, da rigidez nas escolas. O aborto existe há milhares de anos. Os gregos matavam os próprios filhos no ventre ou depois de nascidos. Os romanos também praticavam aborto. Ou matavam seus filhos recém-nascidos se eles não gostassem, fosse feio, tivesse algum defeito, alguma síndrome, como a gente chama hoje em dia. Eles eram mortos. Então, infanticídio é algo que ocorre há muito tempo. Os judeus tinham um verdadeiro pavor de sírios fenícios, porque eles tinham deuses, eles eram politeístas, os antigos, e matavam crianças, sacrificavam crianças ao deus Moloque. E nós vemos hoje, a humanidade continua sendo a mesma de há 2000 anos, há 5000 anos. A diferença é que agora, ao invés de a gente andar a cavalo, a gente anda de automóvel. Ao invés da gente se comunicar através de um papiro, de um pergaminho, a gente se comunica através da internet. Ao invés da a gente vestir roupas que são fabricadas à mão, hoje elas são fabricadas em máquinas. Apesar de toda a nossa tecnologia, de todo o avanço que Deus permitiu em todas as áreas, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Eu penso, concluo, que de uns 60 anos para cá, em especial de uns 30 anos para cá, reencarnaram seres que estavam no umbral grosso, num abismo profundo das trevas, que estavam lá há centenas, milhares de anos, estão reencarnados. Eu nunca vi tanta maldade do ser humano como agora, com o apoio de religiosos, de espíritas, de evangélicos, de luteranos, de católicos. Como alguém que crê em Deus, que crê em Jesus, pode ser a favor do aborto? Eu tento entender, mas a única conclusão que eu chego é que essas pessoas são perversas, são hipócritas, porque elas falam em perdão, elas falam em compaixão. Elas dizem que dentro do movimento espírita, como dentro do movimento cristão, existe racismo, existe homofobia, transfobia. Eles falam isto. E eles dizem que tem que ter compaixão. Eles dizem que não pode ter preconceito. Eles dizem que um cristão, um espírita, não pode ter preconceito. Falam que a falta de amor. Mas essas mesmas pessoas que criticam dizendo que existe racismo no movimento espírita ou no movimento cristão, que existe homofobia, eles são a favor do aborto. Eles falam, mas nunca mencionam as crianças que foram abortadas. Dificilmente eu vejo um espírita nas redes sociais, no YouTube, em palestras públicas, orar pelos espíritos que foram abortados e que estão sofrendo no mundo espiritual porque foram assassinados, que foram rejeitados por sua própria mãe, pela família. Eu não vejo palestras espíritas, sermões falando sobre a questão do aborto. Poucos têm a coragem de falar sobre isso. Sabe por quê? Porque é politicamente incorreto falar sobre o aborto. Porque tanto espíritas, quanto evangélicos, quanto católicos querem mesmo bastante seguidores nas redes sociais, que as pessoas elogiem dizendo que é maravilhoso, como me ajudou o teu vídeo, como ajudou essa palestra, é uma pessoa iluminada. Principalmente esses espíritas, eu quero dar ênfase aos espíritas, porque eu sou espírita, aos espíritas famosos, aqueles que falam nas redes sociais, que têm canais,
dizem que eles são maravilhosos, que eles ajudaram muito, e eles ficam felizes, porque eles não estão preocupados realmente em ajudar. Eles estão preocupados com o ego que fala mais alto, de ter milhares de seguidores, de ganhar a placa dos 100 mil, de receber elogios. E quando alguém critica, é perturbado, é obsidiado, é fascinado, é fascista, é isso, é aquilo. Não falam mais em aborto, covardes que são, por causa do politicamente correto, não querem perder metade dos seguidores, se tem 100 mil, cai para 50 mil, 40 mil. Enquanto isto, aqui no Brasil, segundo Marlene Freitas Nobre, esposa do senador Freitas Nobre, do deputado, que lutou muito para que o aborto não fosse legalizado no Brasil, nós estamos vendo que vai ser legalizado, apenas foi empurrado com a barriga para 2024. Segundo estatísticas dela, mais de 1 milhão de crianças são mortas pelo aborto ilegal, porque aqui no Brasil a lei permite que o aborto seja realizado quando a mãe corre risco de vida, mulheres que foram vítimas de estupro e de anencéfalos. Mas nós espíritas sabemos, pelas instruções que os espíritos nos dão, baseados no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, que o espírita só aceita o aborto em caso de vida de risco da mãe, quando o médico realmente diz que será necessário sacrificar a criança para que a mãe seja preservada. Caso contrário, nós espíritas não aceitamos o aborto, mas agora tem os espíritas progressistas, os espíritas que são a favor do aborto, listas assinadas por mulheres e homens dizendo que são a favor do aborto. Onde estão as federativas, os diretores, os presidentes para se manifestarem? Eles se manifestam em vídeos curtos, quando o aborto vai ser julgado pelo STF. 11 pessoas irão definir a vida de mais de 1 milhão de crianças, de fetos, de embriões que serão mortos. E quando algum espírita fala sobre o aborto, ele se coloca apenas dizendo que quando a gente fala desse tema, a gente está julgando a mãe, que nós não podemos julgar, que nós não podemos saber por que aquela mãe praticou o aborto. Mas lutar pela não legalização do aborto não significa julgar as mães, porque em última instância quem julga é Deus. Mesmo que nós nos posicionemos numa posição de julgamento, não terá efeito algum sobre a mãe. Porque quem irá julgar é Deus. E Deus é que sabe. Não se trata de julgar a mãe, de condenar a mãe. Se trata de defender a vida de um ser que não tem defesa. É um verdadeiro genocídio que é praticado no mundo, o genocídio silencioso, o silêncio da população, o silêncio dos religiosos, o silêncio da mídia e o grito surdo silêncio daquelas crianças que são abortadas todos os dias no mundo. E a outra coisa que os espíritas deveriam saber, os espiritualistas, porque os católicos evangélicos não acreditam nisto, a quantidade de energia e de sofrimento que vai ao mundo espiritual, na psicosfera do planeta, que se chama economia espiritual, se junta essa dor e sofrimento desses mais de 40 milhões de crianças que são abortadas, ao sofrimento dos crimes, dos assassinatos, das guerras. Isso lança tudo na psicosfera do planeta, que fica contaminada as energias de dor, de sofrimento. Assim como nós poluímos a atmosfera física e hoje temos consequências no clima, nós estamos poluindo a psicosfera espiritual. Porque aqueles de nós que não praticamos o aborto, mas nós apoiamos a legalização do aborto com as ideologias mais nefastas possíveis, estamos colaborando sim
para que a psicosfera do planeta se torne extremamente densa de dor e sofrimento, pesando ainda mais no equilíbrio social, mental e espiritual da população. Eu me pergunto, se tiver algum psicólogo aqui que possa me explicar nos comentários, como é possível que quem se diz cristão, quem se diz espírita, quem se diz católico, quem se diz evangélico, ser a favor do aborto e da legalização do aborto. Não sou psicólogo, mas a única explicação que eu dou é que são infiltrados dentro desses movimentos, infiltrados a serviços das trevas ou de ideologias nefastas, não importa. São infiltrados de maneira deliberada, consciente ou de maneira inconsciente. Mas são. Porque no momento em que me preocupo mais em agradar aos outros, a ser agradável, simpático aos outros, em detrimento da verdade, eu sou o quê? Eu sou um fariseu moderno. Eu sou um hipócrita, um túmulo branco por fora e por dentro, como disse Jesus, cheio de imundície e de podridão. É isso que eu vejo no movimento espírita, no movimento católico e no movimento evangélico em geral. Com exceções, é claro, sempre haverá exceções. Mas existe um grupo, terceiro grupo que é o mais numeroso, para concluir meu vídeo, que são os omissos. Quem são esses omissos? Eles até não são a favor do aborto, mas eles se omitem porque eles não querem se incomodar. Eles não querem ser vistos como conservadores, de direita, rígidos, obsidiados, fascinados e tudo mais que uma pessoa que se posiciona publicamente como eu estou fazendo. Então, será que a humanidade está evoluindo? Será que estamos indo realmente por uma transição planetária efetiva? Será? Ou será que vamos ficar empacados centenas de anos, milhares de anos, numa transição planetária em looping, sem passar para realmente o processo seguinte, a fase seguinte, que é a regeneração? Para mim, enquanto houver aborto no mundo, guerras no mundo e pessoas passando fome no mundo, aborto, guerra e fome, a humanidade não irá passar para um planeta de regeneração. Ficará milhares de anos nessa mesma situação. Já estamos há milhares de anos assim. Não justifica de 2000 anos para cá, depois da vinda de Jesus, continuaram os mesmos que éramos na época de Jesus e antes. Não mudamos nada. Poucos mudaram. 10% dos habitantes da Terra mudaram, o restante de nós ficou na mesma situação. Então, eu deixo aqui o meu pesar pelo fato da maioria dos espíritas, em especial, serem omissos com relação ao genocídio do aborto. Que cada um reflita, que cada um pense, escolha qual o seu destino futuro espiritual. Tenham um bom dia.